Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Hebreus. Carta aos Hebreus. De autoria controversa, esta carta exorta os novos cristãos a não observarem mais rituais e cerimônias tradicionais, pois em Cristo eles já foram cumpridos. Emmanuel nos relata no livro Paulo e Estevão que Paulo foi fazendo uma grande transformação. Ao longo de seu trabalho, ele foi se aperfeiçoando, foi se aprimorando, e quando ele vai escrever essa carta aos Hebreus, ele já tinha pleno entendimento do o que significava o Evangelho na vida das pessoas. Então ele escreve a carta com o fundo da alma. Estevão, seu mentor, que também fazia parte dos grandes líderes do povo hebreu, daqueles que trabalharam na preparação do povo para a vinda de Jesus, para trabalharem pelo Evangelho de Jesus, então o inspira e encontra um campo fértil, numa mente já bem trabalhada pelas experiências, pelas vivências, e ele escreve então de uma forma bem diferente, mas sublimada. Vejamos. Capítulo 1 de Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, dentro da história do povo hebreu, sempre tinha os profetas que traziam as informações, que traziam ali os dados divinos, as informações do mundo espiritual dentro da possibilidade deles naquela época, para eles perseverarem na fé, perseverarem na confiança e assim prosseguirem caminhando e ensinando as bases da sua história, as bases que seriam o fundamento do judaísmo, o fundamento que o Cristo encontraria na crença num Deus único, na crença na vinda do profeta, ou seja, teria toda uma estrutura social, econômica, política e religiosa para um bom desenvolvimento do cristianismo. Mas, alguma parte, os homens falharam, e nas outras deram um grande cumprimento, deram grande cabo ao trabalho que tinham que fazer. O qual, um detalhe importante, ele falava pelos profetas, aquelas pessoas que vinham trazer mensagens de esclarecimento para o povo. E aí, quando ele fala que nos últimos dias ele envia o Filho, que é o herdeiro de tudo, e também foi quem fez o mundo, que é Jesus, que foi enviado de Deus para nos impulsionar pela caminhada. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aqui, Paulo mostra o esplendor de Jesus, a sua força perante a humanidade, a sua força perante o mundo, o trabalho que Jesus faz de impulsionar a caminhada, nos impulsionar para as realizações que precisamos. E ele fala que o feito de Jesus supera o feito de todos os anjos que vieram à Terra. A questão de purificação dos nossos pecados, na realidade pecado seria errar o alvo. E nós temos como entendimento que o pecado é todas as atitudes que você toma, contraria as leis divinas e cria uma condição de adoecimento. Se você for estudar a matéria médica da homeopatia, você vai ver que toda doença tem uma característica mental e emocional. Com isso, nós vamos entender como vamos lidar com as situações, como vamos caminhar diante de cada situação, de cada condição que a gente tem no nosso dia a dia. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, nenhum dos anjos disseram isso. Todos anunciaram que viria o Filho de Deus, aquele que traria a redenção para a humanidade.
E Paulo pergunta se algum deles, algum dos anjos, algum dos profetas, o chamariam de filho, dizendo que o gerou. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: o que seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Ou seja, esse que vem, o Filho de Deus que vem ao mundo, ele deve ser adorado por todos, inclusive pelos anjos. Esse adorado significa um respeito incondicional. Procurar seguir-lhe o exemplo, estudar suas palavras e seus ensinamentos e praticá-las no dia a dia. Essa é a proposta que Paulo está mostrando para nós. E se nós temos que seguir a Jesus, todas as outras situações, todas as outras recomendações podem ser postergadas, porque só é realmente válido aquilo que está previsto dentro do Evangelho do Cristo. E se você for cumprir perfeitamente o que está no Evangelho do Cristo, você cumpre as leis dos homens. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí você vai mais... os seus anjos faz vento. Jesus tinha um poder sobre o vento, tinha poder sobre o fogo, sobre a água. Em várias oportunidades deu plena demonstração disso. E aí, nós temos que então compreender que Jesus, na sua magnificência, no seu resplendor de luz, amor e sabedoria, ele tinha total poder sobre todos e sobre todos os elementos. E como ele já tinha feito aplacar a tempestade, aplacar as ondas do mar, aqui Paulo nos lembra que ele é também Senhor dos fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Jesus mostra que Deus é pleno de amor, pleno de sabedoria. Bom é o Pai que está nos céus. Jamais Deus deixa de existir. Deus está sempre existindo, queira os homens acreditam ou não nele. Ele vai estar existindo, vai estar agindo, vai estar criando, vai estar aperfeiçoando. Portanto, ele tem o cetro. Cetro é aquela bengalinha com aquele cabo em cima, bem bonito, bem feito, bem adornado. Ele tem o cetro de equidade. Todos são iguais perante a lei. E esse cetro de equidade, de respeito, de solidariedade, de compaixão, de amor, é a essência do reino de Deus que temos que pôr em nosso coração. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu de óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E a partir do momento que a gente procura seguir sempre com amor à justiça, nós estamos nos aproximando de Deus, sendo ungido com o óleo da alegria. Muitas das vezes não é aqui nessa vida, é na vida espiritual. Porque aqui as pessoas ainda gostam de impor ao outro a tristeza, a angústia, a falta de solidariedade. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Deus, soberano Senhor, criou os céus, criou a terra, criou tudo que existe no universo, usando o teu amor e a sua energia. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e, como um manto, os enrolarás, e como uma veste, se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Jesus e Deus jamais se acabam. Sempre existiram, sempre vão existir, envolvendo nossos corações, envolvendo nossos sentimentos para que possamos nos aperfeiçoar, nos aprimorar, para seguirmos a nossa jornada evolutiva
e podermos conquistar o título de cidadão do universo. Podermos ir livremente para outros planetas dentro da compatibilidade evolutiva nossa. Procuraremos então nos aperfeiçoar e nos melhorar, porque os séculos do Senhor jamais se acabam. Nós tivemos um dia que nascemos, fomos gerados por Deus, lá na mônada do princípio inteligente, seguindo, caminhando por várias etapas até chegarmos ao reino nominal, buscando agora a angelitude. Como filhos de Deus, trabalhemos nossos sentimentos e vamos procurar crescer e aperfeiçoar. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que se ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos não têm como autoridade para dizer para Jesus sentar-se à sua destra e pôr os inimigos debaixo de seus pés. Mas Jesus, que é Senhor de todos nós e todos esses espíritos, Ele vai ministrando e vai enviando aqueles que têm condições de ajudar a humanidade para ajudar a humanidade. E aqueles que não têm condições de ajudar a humanidade passam a servir a humanidade. Cada um do seu jeito, da sua forma, até que possamos encontrar os verdadeiros sentimentos de elevação em nossas almas. Por isso, a importância de estudarmos o Evangelho, de estudarmos essa doutrina que o Cristo deixou para nós, procurando entender a transcendência da vida, para valorizarmos a vicissitude do amor divino em nossos corações. Que as bênçãos de Jesus possam estar sempre nos envolvendo, fortalecendo-nos, amparando-nos, para que prossigamos a nossa caminhada para o Pai, com amor, sabedoria e discernimento, e sobretudo com a inspiração de mais alto para desviarmos dos empecilhos que a vida possa nos oferecer. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre em nossos lares e nosso ambiente, onde quer que estivermos.